Olá pessoal, vamos para o nosso 12º vídeo da série de vídeos convertendo um programa feito em Summer 87 para Harbor e mudando o banco de dados de DBF para MySQL. Vamos abrir aqui nosso projeto e vamos relembrar um pouco como é que a gente tinha parado. A gente tinha parado no seguinte: uma vez que a gente tinha feito a tela de alteração, né, de contato. Então a gente vem aqui na alteração, ele entra com o browser, né, com o grid. Aí a gente vem aqui no grid e clica no botão de alteração, ele abre a janela com as informações daquele contato que estava selecionado no grid. Falta nessa tela a gente fazer a operação de salvar os dados alterados ou de ignorar, quer dizer, a gente vai fechar a janela sem fazer mudança nenhuma, e também a gente vai travar o campo ID-chave, que não é para ser editável mesmo, o campo de data de cadastro, que é uma informação criada pelo sistema, e no caso de alteração, a gente vai fazer com que esse frame histórico e esse campo de texto aqui do histórico não apareçam, porque isso daí só vai estar disponível na inclusão. E depois disso a gente também tem que solucionar o problema de que quando a gente está na inclusão, a gente ainda não abriu o arquivo, se a gente chama a inclusão por aqui, pelo cadastro. Agora não vai dar erro, porque a gente já chegou a abrir quando entrou na alteração. Então a gente vai, na hora que a gente clicar aqui na inclusão, ele não vai dar erro, mas o normal seria dar erro. E a outra coisa que a gente também tem que fazer é, na hora que a gente finaliza, sai daqui dessa tela de cadastro aqui do grid, a gente abriu o arquivo, a gente tem que fechar o arquivo. Tá ok? Vamos lá. Então vamos primeiro acertar essa coisa de que na hora que a gente abre a janela, na hora que fecha a janela do grid, ele não está fechando o arquivo. Como é que acontece isso? A gente tem aqui no formulário do grid contato, a gente tem uma operação, um init, e a gente também vai ter uma outra de liberação, que é no onRelease. Nesse onRelease, a gente precisa fazer a operação de fechar o arquivo. Fechar os dados, né? Então, nesse caso daqui, a gente vai ter o controle, a gente está no controller do grid. E esse controle do grid tem que ter a operação de fechamento. Tá? Vamos ver como é que está essa questão do grid. No controle do grid, eu vou começar a tentar agilizar um pouco mais, então às vezes eu vou estar, quando eu ver que vai ter alguma demora a mais nas minhas explicações, eu vou estar cortando um pouco o vídeo, então não reparem se tiver um corte, porque eu estou tentando reduzir o tempo dos vídeos, tá? Se tiver algum efeito negativo, vocês, por favor, me avisem. Deixem nos comentários. Aqui a gente tem mostrar o grid de contato, inicia o grid, mas a gente não tem, tem o filtro, carrega o grid, mas não tem nada relativo a fechar o grid.
Então vamos lá. Na hora que a gente está aqui no contato, no grid, a gente veio aqui no release. Ele não tem nenhuma função associada. Então a gente vai clicar para criar uma função. No form onRelease. Função normal, criou. Ela vai chamar uma função fecha-grid. Essa função fecha-grid, ela vai estar presente no controller, porque ela é uma função referente ao, não é o grid contato form onRelease, ela é uma função, um programa do nosso view, da parte de view do MVC. Então ela vai chamar vai fazer uma requisição para o controller, que é para fechar as coisas relativas ao grid. Então a gente vai vir aqui e vai criar essa função. Function fecha grid. E o que essa função fecha grid faz? Ela vai simplesmente fechar os arquivos. Então ela, de volta naquela ideia do MVC, ela vai estar pedindo para fechar o arquivo, no caso aqui arquivo, aqui é um arquivo só. E o fechar arquivo é uma coisa a ver com o banco de dados, então ele vai estar no model. Vamos ver, a gente tem aqui já a função fecha arquivo. Então ela vai estar, na hora que ela clicar aqui fecha arquivo, ela vai chamar automaticamente essa função que dá o close area e tudo bem. Ele vai, na hora que ele encerrar, que fechar a janela, ele já vai estar funcionando, já vai estar finalizando, fechando o arquivo. Assim não fica problema, a gente sabe que DBF sempre dá esses problemas de muito tempo aberto, então com isso a gente elimina esse problema. Vamos, portanto, agora tratar da nossa abertura do arquivo, né? Da abertura do formulário. Quando a gente abre o formulário de contato, a gente vai ter aqui formulários, nosso formulário de contato. Nós não queremos que tudo fique aberto, né? Tudo fique disponível para alteração. Então o que a gente vai fazer? A gente primeiro vai configurar, então set property, vamos configurar a propriedade do formulário de contato, o campo text id-chave, propriedade enable, vamos colocar como falso. Isso faz com que a propriedade de habilitado dele fique falso, ou seja, ele não vai estar habilitado para edição. Set property contato text cadastro, também enabled. A mesma coisa para o campo cadastro, que é o que tem a data de cadastro, que é uma propriedade já criada, uma informação criada pelo sistema. Então você também não vai editar. São esses dois campos aqui de cima, esse daqui e esse daqui. Agora vamos verificar a questão de estar coisas visíveis ou não. Na tela de alteração, que a gente está entrando agora aqui, tudo como se fosse alteração. O que acontece? Você não quer que os
esses dois campos, esse daqui, o frame histórico e o text histórico, estejam visíveis. Então a gente vai lá, set property, contato, frame histórico, visible, falso, para que ele não fique visível, set property, contato, text histórico, visible, falso. Então nem o text histórico e nem o frame histórico vão estar visíveis. Aí ele vai posicionar e encerra. Vamos ver só o resultado disso rapidamente. Vocês desculpem o barulho de fundo hoje porque está complicado aí na rua. Vamos lá, cadastro, alteração. Vemos aqui, fica como alteração. Vocês já viram que aqui, ó, no ID-chave está desabilitado, o data cadastro está desabilitado, e aqui embaixo, do lado dos botões salvar e ignorar, não tem mais aquelas informações. E vocês lembram que na hora se eu entrasse aqui no cadastro, na hora que eu fechava aqui, aí se eu entrasse aqui na inclusão, ele permitiria entrar, porque estava posicionado em um registro, ele tinha aberto o arquivo, tudo. Agora vai apresentar o erro de novo, porque eu fechei o arquivo na hora que eu saí da tela de grid. Bom, agora vocês já viram que está fechando certinho e tal. Vamos tratar desse erro da abertura quando a gente está fazendo a inclusão. E aí vamos tratar o campo de histórico e text quando é inclusão. Como é que a gente faz isso? Para você fazer esse tipo de coisa, você tem que verificar o seguinte: quando você está incluindo, esse ID selecionado daqui não tem nenhum registro selecionado. Então a gente vai usar ele como base, por isso que a gente está colocando essa informação assim. Então vamos lá, if empty se ID selecionado, quer dizer que a gente não selecionou nenhum registro. Se a gente não selecionou, ele vai entrar para a inclusão. Aí vamos colocar isso daqui, copiar, né? Só que aqui a gente quer que eles fiquem visíveis. O frame histórico vai estar visível e o text histórico vai estar visível também. Além disso, a gente vai mandar abrir o arquivo, que é uma função que a gente já conhece, e vamos criar uma função carrega limpo, porque senão ele vai carregar o mesmo registro que estava posicionado antes. No caso aí não vai ter registro nenhum, tá? Mas ele não vai carregar os dados. A gente não pode botar o alimenta fome, que ele pega os dados que tiver posicionado. Então, na hora que você abre o arquivo, ele está no primeiro registro, ele vai carregar os dados do primeiro registro. E aqui o else para todo o resto. Então vamos criar a nossa funçãozinha carrega limpo. Nossa função carrega limpo, ela vai estar dentro do model
porque ela mexe com o banco de dados. E ela nada mais é do que uma função que vai posicionar num registro limpo. Então, function carrega limpo. Se vocês estão lembrados de Clipper, tudo. Netjassot bottom. Ele vai se posicionar no último registro. Aí a gente vai colocar, vai dar um skip para o registro seguinte. E que é um registro limpo, né? Já é o final de arquivo. E vamos dar um alimenta fome. Com isso a gente consegue fazer a carga de um registro vazio. Vamos testar rapidamente. Vamos lá, a gente entra para alteração, escolhe um registro. Alteração, ele vai trazer um registro que a gente tinha selecionado, o registro 5 no caso. Ainda não fizemos o salvar e ignorar, mas ele já está tudo certinho. E não está aparecendo aquela tela, aquela parte do histórico. E a gente vem aqui no inclusão. Ele não está abrindo o arquivo. Netjassot posiciona no 91. Sim, claro. O que aconteceu aqui? Na hora que a gente liberou o registro, deu release lá no formulário, ele fechou o grid. Só que, além disso, a gente deveria ter limpado aquela variável CID selecionado. Por quê? Porque ele estava justamente posicionado em alguma coisa, então em algum registro. Na hora que a gente colocou, ele vai entrar aqui. Foi bom até ter dado esse erro, porque assim a gente já verifica. O CID selecionado, ele está preenchido, porque a gente entrou antes aqui ele entrou antes, a gente entrou antes naquela outra tela do grid. Então, como entramos na tela do grid, só estou fazendo isso para conferir que o nome está correto. A gente entrou na tela do grid, então a gente preencheu a informação. Mas na hora que eu fechei, eu não apaguei a informação. Então eu tenho que apagar aqui. E assim, na próxima vez que ele entrar aqui, ele vai estar vazio. Então vamos lá fazer mais um teste. Uma alteração, posicionamos, alteração, localizou o registro, fechamos aqui, fechamos o grid. Aí vamos na inclusão, trouxe um registro em branco, com a informação, lugar para preencher o histórico, conforme a gente queria, ok? Então está tudo direitinho, conforme o desejado. Vamos fazer então agora a gravação. Quando você, lá no alterar contato, vamos ver o botão ignorar primeiro, né? Quando você clica no botão ignorar, o nome formulário, contato, botão ignorar, evento
o action dele para quando você clica. Vamos criar aqui. Como a gente está no ignorar, a gente só quer fechar o nosso formulário. Contato release. Simples, mais nada. Então ele vai fechar o formulário. Agora a gente vai fazer o botão salvar. Salvar nosso action. Ele vai fazer duas funções. Uma que é alimenta array. Por que alimenta array? Ele vai fazer a função de alimentar os dados que estão no formulário para o array, porque os formulários eles são campos com os valores. A gente tem que jogar esses valores dentro do array para que daí seja feita a gravação. Method. E em seguida a gente faz o fechamento da tela. Contato release. Vamos ver aqui se a gente já criou essa função alimentar array. Eu não lembro, vamos ver se a gente criou. Carrega grid, lê dados, fecha arquivo. Ainda não criamos. Só que ele não é no model, né? Ele é no controller do cadastro. Você tem o alimenta form, que ele vai jogar no formulário os dados do array. E a gente vai ter o alimenta array, que é para fazer o caminho inverso. Alimenta array. Teve gente que andou reclamando do barulho de digitar. Se vocês acharem que está incomodando, vocês falam que aí eu tenho que providenciar uma outra maneira de fazer essa parte da digitação. Não aparece barulho porque justamente eu estou digitando aqui os comandos. Então vamos lá. A gente precisa pegar o nosso array, criar um array a dados com 17 posições, que é a quantidade de registros que nós temos, de campos que nós temos no nosso registro. A dados. Para poder ficar mais fácil, menos tempo de digitação, vamos pegar aqui o nossa função, vamos colocar lá dados igual tal. Então temos todos os nossos campos. Em vez de set property, a gente precisa um get property, porque o get property é para pegar o valor, a informação de alguma propriedade. Get property, o
formulário, o campo e a propriedade que nós queremos, que é o value. Depois de retirado esse campo, a gente já está indicando aqui o que a gente quer pegar. Colocamos essas informações dentro do vetor, a nossa array, e vamos gravar isso. Grava dados. Então toda a parte, por enquanto a gente estava tudo no controle, porque a gente não mexeu nada no banco de dados. Então agora a gente vai para o grava dados, arroba a dados. Na verdade a gente não precisa do arroba, porque a gente está mandando os dados simplesmente. E o grava dados tem que estar aqui no model. Vamos ler dados, vamos agora então fazer o grava dados. Eu até vou tirar aqui o arroba, porque não há necessidade dele mesmo. Vamos pegar como base o nosso dados aqui, que já tem todos os campos digitados. Embaixo, criar um function grava dados, que recebe como parâmetro a nossa array a dados. Vamos colocar aqui declarar uma variável local que identifica se foi gravado com sucesso. E lembrando que a gente está tratando nesse caso a inclusão e a alteração. O que identifica, o que varia de um para o outro? Nosso primeiro campo, a dados 1, é a chave, é o identificador. Quando a gente está incluindo, ele está vazio, porque não foi preenchido nada na nossa tela. Então, a gente vai utilizar isso como parâmetro para saber se a gente está na inclusão ou na alteração. Então, if empty a dados 01, que o nosso campo foi preenchido, não foi preenchido, então a gente está numa inclusão. Precisamos pegar um novo region, qual é a nova informação. Lembrando que aqui eu não estou me importando com fazer travamento de registro, tudo, porque esse é um programa bem simples, então não vai ter muito problema de uso simultâneo entre várias pessoas. Normalmente, num programa em rede, você vai ter que se preocupar com isso. Já no SQL, você nem isso não precisa se preocupar. Então, quando a gente fizer a conversão para SQL, deixamos de ter esse problema. Vamos lá para o final. Colocamos o nosso dados 01 como sendo a str val de nessa sock e de chave. A gente pega o campo atual, que é o último registro, soma 1. Então a gente transforma ele em valor, soma 1, transforma ele em string com 7 posições. No caso desse banco de dados não está sendo considerada a questão de espaços em branco, essas coisas. Normalmente colocaria preenchendo com zeros à esquerda, só que nesse caso daqui não está sendo feito isso, porque o programa original não fazia isso. Tá?
Além disso, a gente vai precisar colocar a data de cadastro. Então, nosso adados 16, que é a posição que se encontra nossa data de cadastro, vai receber o caractere, que a gente está guardando tudo como caractere, de date, que é a data de hoje, e a dados 17, que é o nosso histórico, vai receber a dados 16, que é a data, a gente sempre inicia pelo padrão que estava no programa, a gente coloca a data, né, no histórico, aí dá um espacinho, 3 pontinhos, e o campo digitado, a dados 17, que foi colocado pelo usuário lá, se tiver sido preenchido. Se ele não preencheu, ele vai deixar só para a data e não vai preencher mais nada. E o L sucesso vai receber o resultado da função dbappend, que é a função de acrescentar um registro no banco de dados. Caso ele não tenha vindo em branco, quer dizer, estão fazendo uma alteração, eu só vou precisar fazer o nosso travamento de registro para alteração, porque independente de estar na rede ou não, ele vai exigir isso por causa do próprio funcionamento interno do clipe. Ele exige que você trave o registro para poder fazer a alteração. A gente não está abrindo ele exclusivo. Então, se ele conseguiu acrescentar o registro ou salvar ou travar o registro no qual ele está posicionado, ou seja, FL sucesso, o que ele vai fazer? Ele vai começar a colocar nos campos, que era o antigo replace, ele vai registrar nos campos os dados cadastrados. Levando-se sempre em consideração as coisas que a gente tinha que verificar quando vai fazer essa alteração. Então, 2 pontos igual, aqui, dados, vou fazer o seguinte, que nem no outro caso eu vou colocar assim só para facilitar a digitação, tá? Bom, uma vez completado isso daqui, vamos avaliar algumas coisas que tem que ser verificadas. Por exemplo, data de nascimento. Vamos transformar isso de uma forma padronizada para a data. Então a gente vai colocar o caractere. Aí a gente transforma para caractere to date a informação do campo. Altrim. Então na hora que a pessoa preencheu, se a pessoa colocou o ano com 4 dígitos, com 2 dígitos, não importa. Na hora que fizer isso eu vou retirar os espaços, vou transformar em data e depois transformo em caractere de novo para que fique na informação no formato padronizado. E a mesma coisa aqui no cadastro, embora a gente tenha feito isso em cima, mas é bom porque se você tiver alguma informação de cadastro que você
tinha antes, na hora que você fizer alguma alteração para salvar de novo, ele vai estar corrigindo esse negócio, padronizando essa informação, a maneira como está gravada. Por exemplo, se você já estava usando isso e cadastrou lá com uma data com 2 dígitos no ano. Aí desse jeito você já vai, na hora que você fizer uma alteração, você já vai conseguir padronizar isso. Obviamente, depois de terminado isso daqui, temos que liberar o registro. Unlock. E o return a gente vai retornar. Poderíamos retornar new, mas vamos retornar o sucesso se ele gravou ou não, se a gente quiser fazer essa avaliação depois. No caso aqui a gente não vai estar fazendo essa avaliação, mas a gente pode querer fazer depois. Então temos aqui, ele gravou os dados. E encerramos aqui a nossa avaliação dessa tela. Vamos fazer um teste, ver se está tudo direitinho, se tem algum pormenor para a gente verificar. Vamos lá, alteração. Vamos lá, aqui, alteração. Terceiro contato. Vamos deixar aqui como em branco mesmo. 003. Salvar. A gente precisa, na hora que a gente sair, vamos alterar o foco daqui também. E também fazer essa alteração nessa tela. Vocês viram que ele não está atualizando automático. Eu tive que clicar no pesquisa. Alterar. Tá. 04. Vai botar no pesquisa, ele vai corrigir aqui. Ele vem que aqui, ó, a data ele continua, o aniversário está em branco porque não foi colocado nada. Vamos botar isso daqui, ó, alteração. Contato 05. Vamos botar na data de aniversário 15 de janeiro de 1985. Sei lá. Vamos colocar só 85 para ver como ele grava lá. Vamos salvar. Atualizamos o grid. E aqui está. O aniversário não colocou. Precisamos corrigir esse grid mesmo. Alteração. Ele não salvou aqui. Vamos verificar então por que ele não salvou. Porque o nome ele salvou direito. Vamos ver outras informações se ele salvou corretamente. Empresa 05. Documento 11.9333. Endereço rua da empresa, bairro 05, São Paulo 01000, São Paulo 11 34 11 924 teste@teste.com.br, site www.teste.com.br, Skype, meu Skype. Salvar. Algumas informações ele gravou sem problema nenhum, mas nem todas. Vamos verificar o porquê.
só não gravou a data de aniversário. E aqui, no cadastro aqui, que está totalmente errado também. 19/9/2021, essa aqui era a data antiga. Vamos fazer um teste incluindo um novo. Depois a gente vê por que não conseguiu. Vamos incluir. Contato novo. 1 de 85. Empresa. Contato ME. Endereço. Contato. São Paulo. CP. teste.novo@teste.com.br. Site teste.com.br. Skype novo. Teste de histórico. Salvar. Alteração. Contato novo está aqui. Aqui ficou muito pequeno, precisa aumentar um pouco esse tamanho. As informações estão todas aqui, incluindo a data de aniversário. É só na alteração que a data de aniversário não está vindo correta. E aqui veio certo? Não veio certo. É o 9/19, aqui não está mostrando com a ordem do formato correto. Por isso que não alterou lá. 1 de 85 ficou. Vamos precisar alterar essa questão da data. Ele coloca no ignorar, ele fecha tudo direitinho. Vamos lá, na abertura do sistema. A gente tem forma init, tá o Century On, mas a gente não botou aqui set date bit. Para que fique diamesiano. Também pode colocar de outras formas essa especificação. Vamos ver agora essa questão da data, porque acredito que as questões da data não ter sido salva seja por causa disso. Alterar 85. Deixa eu acertar aqui também esse formulário do grid. Aqui na propriedade onde a gente fala os tamanhos, aumentar de 35 para 55, para que aumente um pouquinho a largura daquela coluna. E vamos testar agora.
Já estão aparecendo aqui o 10. Vamos ver aqui a alteração. Tá tudo. Aqui a data de cadastro está errado, porque já lá no sistema já vai estar como errado isso aqui. Ele está gravado como caractere. Vamos colocar aqui ignorar. Vamos pegar uma outra data aqui, um que tenha. Aqui não tem data de aniversário e a gente queria colocar uma data de aniversário. Vamos ver se com essa mudança do grid já funciona. Vou deixar assim um de 90 para ver se ele vai gravar. Já gravou. Acertamos a questão da data com esse negócio do grid. Então com isso já temos o nossa parte de alteração funcionando tudo direitinho. Tá? Vocês querem ver como ficou o cadastro lá da data? A gente pode vir aqui no DBF, lá no TXT, né? Lá no browser. Esse último aqui foi que a gente colocou. Campo memo dele, olha aqui, ó, teste de histórico. Tá com esse problema daqui porque ele gravou desse jeito, que é o texto, né? Então, pronto. Mas como é texto, a gente não tem como alterar isso, a não ser mexendo direto no banco. E é isso. Para o próximo vídeo, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer aquela parte de atualizar o grid na hora que a gente fecha. Então, a gente está lá na janela de alteração, repetindo aqui para a gente ver. Vem aqui na alteração. Você fez uma alteração qualquer. 3, 7 de 2001. Você fez uma alteração qualquer, salvou e ele não atualiza aqui no grid. Então você precisa vir aqui, mandar fazer de novo a pesquisa, aí ele vai atualizar, 3 de 7 de 2001. Então a gente vai fazer com que ele atualize isso daqui. E também que traga essa janela sempre para frente, porque agora, dependendo da situação, ela fica atrás dessa tela daqui do menu. E não é conveniente que aconteça isso. Então no próximo vídeo a gente vai estar fazendo essas duas operações. Jogar essa tela para frente e alterar esse grid, atualizar esse grid. Certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam de dar o like, de se inscrever caso não sejam inscritos. E a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado, tchau, tchau.